Olá, meu nome é Marco e esse é o canal Atos 15. Esta semana nós estudamos uma porção dupla, Behar e Behukotai, que se inicia em Levítico 25:1 e finaliza em Levítico 27:34. A primeira porção, chamada Behar, que significa no monte, começa com o seguinte versículo: Vaidaber Adonai El Moshe Behar Sinai Lemor. E disse o Senhor a Moisés no monte Sinai. Levítico 25:1. A porção Behar diz que no monte Sinai Deus fala com Moisés sobre as leis do ano sabático, ou seja, a cada 7 anos todo o trabalho na terra deveria cessar e a sua produção deveria ser liberada para todas as pessoas. E a cada 7 anos sabáticos, ou seja, a cada 49 anos, que seguia-se em um 50º ano, no dia do Yom Kippur, era anunciado o jubileu, ou em hebraico, Yovel, onde, além de cessar o trabalho na terra, era também anunciado a libertação dos escravos. E as propriedades ancestrais das tribos de Israel eram retomadas para os seus proprietários originais, mantendo assim os territórios das tribos da forma original, assim como era no tempo de Josué. Já a porção Behukotai, nós vemos que Deus promete para os filhos de Israel que se eles obedecessem os mandamentos de Deus, eles então seriam abençoados e iriam desfrutar de uma prosperidade material e viveriam em segurança na terra de Israel. Mas também dá uma advertência e repreensão a respeito do exílio, da perseguição e a outros sofrimentos que aconteceriam se eles abandonassem a aliança de Deus com eles. E ainda assim, nós vemos o seguinte texto: apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Levítico 26:44. Ou seja, ainda assim, ainda que eles realmente sejam punidos pelos pecados, Deus fala para eles: eu não vou abandonar eles, mesmo que eles tenham quebrado a minha aliança. No vídeo de hoje eu queria focar especialmente no conceito do jubileu, ou Yovel, mas sobre um caráter profético desse evento. Como a gente sabe, todas as porções que nós estamos estudando da Torá, ou seja, do Pentateuco, elas possuem uma leitura correspondente dos profetas. Nessa semana, a leitura correspondente é Jeremias 32:6-27. Mas nós temos registros históricos que comprovam que no tempo de Yeshua, a porção correspondente dos profetas para a porção dessa semana não era essa, era Isaías 61. Exatamente o texto que Yeshua lê quando ele vai na sinagoga de Nazaré. Então, com base nisso, nós podemos supor que naquela semana eles estavam estudando justamente a porção que estamos estudando essa semana. Em Lucas 4, do versículo 16 ao 21, diz o seguinte: E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro, ou o rolo, do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu queria saber, você já se perguntou o que seria esse ano aceitável do Senhor? Bom, estudando as porções e sabendo que elas também correspondem exatamente à porção que fala sobre o jubileu, fica claro
né, que nós sabemos que o ano aceitável do Senhor nada mais é do que o jubileu, ou Yovel em hebraico. E o interessante é que Yeshua se apresenta como sendo essa pessoa que Isaías tinha profetizado, que iria anunciar essas boas novas do ano aceitável, do jubileu, da libertação dos escravos. Agora, olha que interessante, o ano do jubileu é anunciado em que dia? Na data da festa do perdão, do dia do perdão, Yom Kippur. E isso nos mostra que o jubileu é mais do que simplesmente fazer com que os escravos sejam livres e que as terras voltem aos seus proprietários, aos seus verdadeiros donos. Ela também tem um caráter profético que fala sobre perdão e livramento da escravidão, do pecado. Ou seja, naquele tempo, Yeshua estava iniciando esse jubileu profético, iniciando um processo de libertação do pecado. Não era um jubileu material, mas esse jubileu material ainda assim vai se concluir na segunda vinda do nosso Messias. No dia do Yom Kippur, e para proclamar o Yovel, o ano aceitável do Senhor, era tocado o shofar. E esse shofar anunciava a libertação de todos os escravos judeus. Da mesma forma, um dia nós ouviremos esse shofar anunciando a segunda vinda do Mashiach, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar do shofar de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Eu fico pensando que quando Yeshua declarou que ele era essa pessoa que estava anunciando e iniciando um jubileu, isso deve ter chocado aquelas pessoas que estavam na sinagoga ali em Nazaré. Porque o jubileu era um mandamento que não era observado há muitos séculos. Ou seja, desde que as tribos elas se dispersaram, não tinha mais como observar esse mandamento, porque o espaço territorial de cada tribo já havia sido perdido. Porém, através do Messias, a terra de Israel, mais uma vez, seria repovoada por todas as suas tribos. Assim como diz em Ezequiel 37, 21 e 24. Assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou juntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Versículo 24. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer os meus decretos. É interessante comentar que Davi, que é mencionado aqui, ele já havia reinado há muitos séculos antes disso. Portanto, podemos concluir que não é de fato Davi que vai reinar, mas sim a raiz de Davi. Davi aqui, na verdade, é uma alusão ao Messias, filho de Davi. Portanto, sabemos que é uma profecia messiânica que fala sobre o reinado de Yeshua. E um outro detalhe que está nesse trecho de Lucas 4, onde vemos Yeshua citar aí os dois primeiros versos de Isaías 61, é que ele só cita o iniciozinho do versículo 2, que diz assim: para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele para aí para explicar. Mas o versículo continua e diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Por que será que Yeshua não quis concluir o verso? Sabe por quê? Porque, como eu disse no início, esse ano aceitável, esse ano do jubileu apenas começou naquela etapa. Mas a outra parte do versículo ainda há de se concluir na segunda vinda, quando ele voltar trazendo vingança contra os inimigos de Israel. E com essa mensagem eu termino o vídeo dessa semana, mas também nós terminamos o livro de Levítico, pela graça do Eterno. E como é de costume, quando terminamos um livro da Torá, nós recitamos a seguinte frase: Hazak, Hazak, Benit Hazek, que significa força, força
e sejamos fortalecidos. Na próxima semana, vamos começar o livro de Números, que em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. Esse estudo começa em Números capítulo 1, verso 1 e termina no capítulo 4, verso 20. Compartilhe com pelo menos mais uma pessoa, assim esse estudo pode chegar mais longe e abençoar mais pessoas. Semana que vem a gente se encontra no deserto.